Senhor, eu peço que as irmãs se assentem, vamos ouvir a palavra gloriosa do Senhor, amém? Eu gostaria aqui de falar de uma mulher, já muito ouvi de falar dela, mesmo antes de eu me converter, eu ouvia falar dessa mulher. Patrícia, coloca para mim 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofim e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel que te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. Chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, chamado seu nome de Samuel, porque dizia ela: o Senhor tenho pedido. O Senhor tenho pedido. Subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Até aí, Patrícia. Amém. Eu, muitas vezes, lendo essa palavra sobre Ana, me imaginei como Ana. Porque muitas vezes, irmãs, não é só a esterilidade que nos para, mas a esterilidade específica de não gerar. Mas tem muitas esterilidades que nos deixam amarguradas de alma. Palavras que recebemos, calúnias, fraqueza espiritual, alguma traição, algum aborrecimento, alguma coisa alguma trauma que eu venho carregando, nós vemos carregando ao longo de todo esse tempo, que fere a nossa alma, e que tudo aquilo a gente vai guardando, e quando nós assustamos, nós estamos atribuladas de alma. Atribuladas de alma. E muitas vezes nós nem percebemos que o inimigo vem nos envolvendo com essa teia, com esse laço. E muitas vezes nós vemos o nosso casamento todo mexido, com muitas confusões com os filhos, e nós não percebemos que o problema está em nós. Que somos nós que estamos amarguradas de alma, não somos outros. Que oramos tanto, pedimos tanto a Deus: Senhor, transforma meu esposo, transforma a minha família, Senhor, traga meus filhos ao Senhor. E quando estamos em casa, não temos um tempo para os filhos. Trabalhamos tanto, não importa a idade. Trabalhamos tanto, damos tantas atenções a tudo. E o último, a família. Imagina a obra de Deus, né? Se o nosso primeiro ministério é a família, nós não temos tempo de estar junto à família. Você imagina Deus. Se nós deixamos a nossa família, nosso sangue de lado, para trabalhar, para estar sempre buscando algo que infinitamente nós não vamos conseguir preencher. Porque daquilo que nós precisamos para nos preencher está em Deus. E nós não conseguimos descobrir isso, amadas. A mulher, ela tem a ideia de que ela resolve tudo. Tudo ela dá um jeitinho para resolver. De que tudo ela vai conseguir com o jeitinho dela. Que ela pode dar uma convencidinha no marido a não fazer tal coisa. Que ela vai conversar com o filho. E que ela pode fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para poder render mais, para gerar mais renda. Mas a última coisa que muitas vezes a mulher lembra é dela. Hoje, onde eu estava conversando sobre isso com uma mulher. E ela falando que ela não tem tempo para nada. Que ela não vê a filha dela. Ela vê a filha dela mal quando dorme. Só quando acorda. Porque ela é corretora de imóveis, ela trabalha de segunda a segunda. Aí eu perguntei a ela: você vai à igreja? E a sua comunhão com Deus? Ela parou, me olhou e falou: eu nem sei quanto tempo faz que eu não vou à igreja. Ela entrou no automático e na hora que eu perguntei, ela começou a chorar. Eu falei: você não está bem, né? Ela começou a chorar. Eu não precisei nem falar nada. Eu só perguntei para ela quando que ela vai à igreja, quando que ela tem comunhão. Nem perguntei a religião dela. Ela começou a chorar. E ela disse, ficou assim um tempo meditando e ela me disse assim: agora que eu vi que não tenho tempo nem para minha família, muito menos para Deus. Eu falei: pois é, mas é Ele que te mantém de pé. Sem Ele, você nem respirando estava.
E ela chorou. A convidei para vir aqui, até pediu a localização, mas Deus sabe, né? E muitas vezes nós passamos por isso. E eu vejo Ana, muitas vezes atribulada, muitas vezes lá, preocupada apenas com o problema, que no caso dela era Penina, que aborrecia por ela não ter conseguido dar filhos ao seu esposo, que naquela época era uma vergonha para a mulher, ela não conseguia dar filho ao seu esposo. E ela sempre estava dando força àquele problema, ela estava sempre direta àquele problema, e só com aquele problema, e começou cada dia mais, se sentir mais amargurada, mais encheu o coração de amargura, de raiva, porque isso acontece comigo, e começou a encher a alma, já transcendeu o coração, porque ela disse para o sacerdote: eu sou uma mulher atribulada de alma. Então, tamanha era a amargura daquela mulher. E você vê muitas mulheres amarguradas de alma, por uma situação de casamento, por uma situação de saúde, por uma situação financeira, por uma prisão, que às vezes ela mesma colocou, e não consegue se libertar. Por falta de coragem, por medo, e por muitas situações, mas prefere ficar na caverninha dela, do que olhar para cima e buscar a Deus. Essa enfermidade que o médico decretou, que ela não pode, que para ela é impossível, para Ana também era impossível cheirar aos olhos, médico. Eu imagino que muitos, Eli era um homem de uma situação financeira boa, eu imagino que quantos médicos ou pessoas foram ver Ana, e ninguém sabia o que Ana tinha. E muitas vezes, ela já tinha aceitado aquilo, e estava amargurada. Chegou um tempo de ela estar a ponto de não comer. Tamanha amargura daquela mulher, de não comer, mas o foco dela era só o problema. Ela colocou toda a força dela no problema, ou seja, ela deu força ao problema. Quanto mais ela amargurava, ficava, mais a Penina engravidava e ficava aborrecendo ela. Quanto mais forças ela dava ao problema, maior o problema ficava. E assim muitas de nós estamos. Cada dia, se nós estamos com um problema na nossa família, às vezes eu não posso falar, eu não posso conversar com alguém, porque o que as pessoas vão pensar? Eu estou com um problema, e muitas vezes se cala, se fecha e continua amargurada. Às vezes vem para a igreja, ouve a palavra do Senhor, mas o coração não está como terra fértil. E aí, a palavra entra aqui, sai aqui. A oração começa a ser mecanizada, porque o principal está amargurado. E quando nós estamos com o coração amargurado, quando nós estamos com o coração contrito, a gente pode entrar e sair. A palavra, o sacerdote está falando, a palavra está sendo dita, e nós estamos apenas de corpo, porque nós não estamos aqui de coração. Nossa alma está atribulada. E aí, quanto mais eu consigo dar força para o problema, maior ele cresce. Se eu der força, se o meu esposo não está na presença do Senhor, quanto mais eu brigo e discuto e falo, mais o problema vai crescer. Se meu filho e a minha filha não quer vir para a igreja, se ele quer um outro caminho, não é a minha palavra brigando, discutindo, obrigando ele que vai trazê-lo para cá, porque eu não tenho nada. Quem tem o dom do convencimento é o Espírito Santo. Qual é o meu papel como mãe, como esposa? Colocar o meu joelho no chão e orar pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu esposo, pela minha família. Nós não temos o poder de convencimento, mulher. Não adianta falar. Esposo, para de beber. Esposa, para de tal coisa. Não faz isso. Deus não gosta disso. Nós não vamos convencê-lo de nada.
O nosso papel é apenas orar. Porque quem vai convencer de alguma coisa é só o Espírito Santo. Meu filho, não faz isso. Deus não se agrada disso. Vai para a casa do Senhor, vamos orar, vamos lá louvar. Eu não quero. Nós sabemos que o mundo hoje, para os jovens, é um banquete. É um banquete. Tem muitos jovens aí fora que falam, eu não, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer para a casa de... O que eu vou fazer na igreja? Não, o amiguinho fala para ele, larga de ser boba. Você vai para a igreja? Lá é chato. Crente é chato. Eu ouço isso todos os dias, que eu sou professora de adolescente. Ser crente é chato. E eu vejo os alunos as crianças que são adolescentes, que são da presença do Senhor, saindo para entrar no grupo, porque eles não querem ficar fora do grupo, de ficar junto, de ser enturmado, porque eles são excluídos. Porque crente é excluído, porque ser crente é chato. Então, muitos agem igual a todos. E um dia eu perguntei para um rapaz, ele me viu aqui. Professora, a senhora vai na igreja na frente do mercado, né? Falei, vou. Eu vi a senhora um dia lá pregando. Falei, por que você não entrou, Abraão? O nome dele é Abraão. Não, professora, eu estava com o fulano de tal. Eu falei, por que você não entrou com ele também? Não, ele não sabe que eu sou crente. Eu falei, qual que é o problema? Não, se ele souber que eu sou crente, ele não vai me chamar mais para nada. Então, assim, eu falei, Abraão, seus pais são da igreja? São. E o seu comportamento lá é o mesmo daqui da escola? Não. Eu falei, você está enganando quem? Seus pais. Mas de Deus você não engana. Você não tem temor de Deus? E ele ficou com os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, Abraão, eu tenho certeza que a sua mãe coloca o joelho dela todos os dias por você. Ele falou, e ora mesmo. E eu falei, eu sei que ela sabe que você tem comportamento diferente, por isso que ela ora. E assim, muitos de nossos jovens, muitos de nossos filhos, às vezes na nossa frente, agem de uma maneira para não evitar que nós vamos chamar a atenção. Mas aí fora, no mundo, ele age da forma como o mundo pede. Para impressionar o mundo. Com falta de sabedoria, com cegueira. E cabe a nós botarmos o nosso joelho, orarmos e pedirmos a Deus que dê sabedoria a eles, que dê discernimento a eles, que livre eles de laço do passarinheiro, porque o mundo jaz do maligno. E assim como Ana orou pela casa dela, pelo esposo dela, porque ela sabia que ela estava ali, amargurada, com aquele coração amargurado, aquela alma amargurada. Toda vez, todo ano, eles faziam o mesmo sacrifício. Subia, oferecia ao Senhor e ela voltava do mesmo jeito. Todo ano. Foi um ano que ela tomou atitude diferente. Que ela subiu, se quebrantou verdadeiramente diante do Senhor. Deixou de lado todo qualquer pensamento que às vezes, o que o irmão A, B ou C pode pensar de mim, porque eu estou passando por isso. Mas ninguém pode ver eu chorando. Nós não somos super poderosas. Nós somos fracas. Nós choramos. Nós precisamos uma das outras, precisamos ser acalentadas. E Ana estava naquele momento de se prostrar aos pés do Senhor. E ela não se importou quando o sacerdote viu ela. Até disse que ela estava embriagada de tamanha era a aflição daquela mulher, tamanha angústia, tamanha amargura daquele coração, que estava ali, ajoelhada, falando com o Senhor. E o sacerdote falou, essa mulher não está certa não, gente. Essa mulher só está mexendo a boca, essa mulher está bêbada. E ela ainda falou, não,
eu sou uma mulher atribulada de alma, tamanho era o sofrimento dela, mas porque todos os anos ela colocava o foco no problema, ela não colocava o foco na solução, que é Deus. Todos os dias, todo ano ela tinha com o esposo dela, ia ao templo, fazia o sacrifício e descia da mesma maneira. Quando o único ano que ela resolveu quebrantar aquele coração e tirar aquela amargura de alma, foi o ano que ela desceu diferente, que ela orou diferente, que ela se quebrantou, que ela curou aquela alma contrita e atribulada, que o sacerdote liberou a palavra profética para ela. Ela desceu diferente. O semblante dela é diferente. Quando Deus age na nossa vida, o nosso semblante é diferente. Quando Deus vem, a luz do Senhor emana sobre a tua vida, o teu semblante é diferente, mulher. Mas precisa de uma atitude sua. Você precisa se quebrantar. Você precisa se quebrar. Você precisa curar o teu coração. Curar o teu coração. Mas, para o seu coração ser curado, abra o teu coração para aquele que realmente pode curar. Abra o teu coração para Deus, porque só Ele pode curar, mais ninguém. Nós podemos orar, podemos ministrar palavra, mas se você tiver com o coração atribulado, vai entrar aqui, sair aqui. Mas se você estiver disposta a ser quebrantada, se você estiver disposta a entregar verdadeiramente todos os seus problemas diante do Senhor e não colocar a força que você tem nos problemas, mas colocar a força que você tem no Deus que tudo pode e que Ele realmente pode resolver os seus problemas, a sua vida muda hoje, mulher. Esse coração amargurado vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Perdoe. Eu não sei quem te feriu. Eu não sei qual a penina te feriu. Qual a palavra. Qual a atitude. O que te feriu, mulher? Eu não sei, mas Deus sabe. E hoje, Ele trouxe você aqui. É você que está aqui hoje que vai ser curada. É você. Eu não sei aonde te feriram, quando, mas Deus sabe. E Ele está aqui para te curar. Se essa ferida veio de anos, se essa ferida é hoje, se essa ferida foi feita recente, eu não sei. Mas hoje, o Espírito Santo diz, chega de chorar. Você não consegue controlar nada. Você não tem o controle de nada nas suas mãos. Nem da sua casa, nem do seu esposo, nem dos seus filhos. Você não pode mudar nada. O seu papel, guerreira do Senhor, é se prostrar diante daquele que tem o controle nas mãos. Diante daquele que tudo pode, que tudo faz e que tudo fará. Em nome de Jesus. E assim como Ana, quando desceu de lá, depois de fazer a oferta junto com seu esposo, ela já desceu de lá com a certeza do milagre, que Deus ia agir na vida dela. Assim eu creio em nome de Jesus, que hoje Deus está tocando na vida de cada uma das irmãs, na família de cada uma das irmãs, naquilo que você não pode mexer com as tuas mãos, mas Deus pode. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé.